começando pela rede RVC, o programa Vale Soluções, um olhar sobre os principais desafios das cidades do Vale do Paraíba. Nesse programa, iremos abordar temas importantes, como os municípios podem se desenvolver e enfrentar seus principais desafios no atual conjuntura do nosso tempo, como a sociedade aprende, como as políticas são voltadas para que possamos, de fato, desenvolver e solucionar problemas atuais e problemas que poderão, no futuro, trazer inúmeras consequências para a nossa região. Hoje, iremos falar sobre meio ambiente. Estou recebendo o engenheiro ambiental Marcel Ada, que recentemente foi secretário de Meio Ambiente do município de Taubaté, para falar um pouco das políticas que ele utilizou lá para solucionar alguns problemas ambientais e também entender como os municípios atuais enfrentam essa realidade. Marcel, muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui. A gente sabe que o meio ambiente nos municípios não tem muito orçamento, que é uma grande dificuldade hoje das prefeituras ter dinheiro para desenvolver ações. Em Taubaté você conseguiu até solucionar algumas coisas, né, com pouquíssimo recurso. É verdade, Rogério. Primeiramente, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com você. E falando sobre isso, né, realmente o meio ambiente é um assunto interessante que todos aí dependem de estarem aí cuidando e também de terem essa consciência um pouco mais de preservar esses nossos recursos naturais, né? E lá em Taubaté, realmente, a gente tem um orçamento destinado para o meio ambiente que também deve ser um reflexo do Brasil inteiro, né? Bem enxuto e bem curto mesmo, né? Onde tem que ter muita criatividade para estar resolvendo os problemas do dia a dia e lançando novos projetos para estar trazendo mais recursos para os municípios, né? E lá a gente conseguiu estar, graças a Deus, aí fazendo alguns trabalhos bem sucedidos. Conseguimos aprovar um projeto no FEIDRO, né, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, onde trouxe ali praticamente 2 anos de orçamento para projetos no município, né, de meio ambiente. E um detalhe importante que aprovou um projeto no FEIDRO, no momento que o FEIDRO também teve uma diminuição do seu orçamento. É verdade, né? O FEIDRO é um fundo onde reúne ali os impostos que são pagos pelo uso da água no estado inteiro, né? E pela primeira vez Taubaté conseguiu ali trazer um pouco desses impostos que a gente paga, retornando aí para o município aí em forma de um projeto bem interessante para construir uma unidade de conservação, uma área de enriquecimento dessas áreas de produção de água e realmente acredito que vai ser um projeto que vai ser executado de uma melhor maneira possível aí nas próximas gestões, né? Quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, a gente escuta muito o gestor público falar em educação ambiental. É comum você ter uma referência a isso nos municípios, com tentativas de implantação dessa política. Taubaté, como é que você trabalhou a educação ambiental? Com certeza, Rogério. Para mim e para a nossa equipe que a gente trabalhou junto lá na Secretaria, a educação ambiental realmente é um dos instrumentos mais importantes para a gente estar transformando essa sociedade, uma sociedade mais consciente, mais equilibrada e de fato, que se preocupe aí com nossos recursos naturais, né? A gente tem ainda uma cultura no Brasil, da cultura da abundância e do desperdício, né? O Brasil tem de tudo, onde você planta dá, não falta água, não tem terremoto, mas a gente viu recentemente pela crise hídrica, né, que a gente também está bastante vulnerável aí. Há 2 anos que o estado de São Paulo ficou sem as suas chuvas regulares, acabou tendo todas essas crises aí no estado, numa região que é riquíssima aqui do Brasil, onde a gente pode esperar que tenha mais infraestrutura, onde tenha mais consciência, e mesmo assim a gente viu ali que a gente beirou o caos e realmente parar a produção, parar comércio, enfim, por conta, até mesmo a agropecuária foi bastante afetada por conta dessa crise hídrica. E realmente a educação ambiental é uma ferramenta que a gente tem ali trabalhado, né, que foi trabalhado bastante na minha época, através da gincana que foi elaborada, né, com a nossa equipe de educação ambiental, que envolveu todas as escolas do município, uma gincana ecológica. Teve também nosso avanço muito grande no programa Município Verde Azul, né? A gente teve um avanço de 150 colocações, né? A gente estava lá embaixo, agora estamos quase chegando ali na certificação do município. Isso tudo realmente é um trabalho de educação ambiental, não somente na comunidade, mas também internamente na prefeitura, né? Realmente a máquina administrativa, ela reúne diversos setores onde realmente precisa ser mais trabalhada essa questão da conscientização, da economia de papel, de energia, de água, onde a gente tem ali um retorno muito gratificante na conta de água, na conta de luz, né? E o reflexo que isso dá aí para poder estar investindo em outras áreas, né? E de fato... Mas tem um detalhe, né? A educação ambiental ela não é
uma disciplina obrigatória. Não, ela acaba sendo utilizada como uma atividade complementar. Exatamente. Essa não obrigatoriedade da disciplina não deveria ser revista? Ela começou a ser revista. Parece que tem um projeto tramitando no Congresso de fato, ser uma matéria obrigatória no ensino básico, né? E realmente, para mim, ela é muito importante que ela seja individualizada por conta da importância que é, né, essa matéria, essa disciplina, né? É nada melhor do que, de repente, uma criança chegar depois do intervalo, do recreio e falar que aula que a gente vai ter. Uma aula de educação ambiental, puxa vida, né? É uma disciplina que, de repente, vai ter pessoas que vão gostar desse tipo de disciplina e ela fica muito mascarada nas outras disciplinas, né? Na aula de matemática, na aula de física. Até por conta de repente, uma falta de um pouco mais de informação, um pouco mais de treinamento dos professores, por conta desse tema não ser tão simples como se parece, né? A gente trata o meio ambiente de uma maneira muito simplista. A gente precisa dar um pouco mais de ênfase, problematizar um pouco mais esse tema, para a gente conseguir, de fato, atingir onde existe um impacto e reverter esse impacto em uma melhoria, uma benfeitoria para o município e para a sociedade. A gente tem ali hoje ainda nessa preocupação da consciência, do consumismo, da abundância e do desperdício no Brasil, mas também temos ali uma geração que vem crescendo já com uma outra perspectiva, né, com outro olhar, que também começa até a ter essa educação invertida dentro de casa, né? Ela leva o conhecimento para os pais aderem a esse novo conhecimento. E é bem gratificante quando você tem esse retorno dos pais, né? É muito interessante ter essa interação com a sociedade. Quando a gente fala de impacto, a gente volta para a comunidade. Um dos principais problemas dos municípios é a questão do lixo. Nós sabemos que os municípios ainda timidamente tentam trabalhar com a coleta seletiva, que parte, sim, da educação, principalmente a educação do lar. E nas comunidades mais afastadas dos centros, isso tem um impacto maior, porque eles não têm ainda essa consciência desenvolvida. Como facilitar esse trâmite de urbanizar um município, conscientizá-lo nas suas periferias, envolvendo a coleta seletiva? A coleta seletiva ela tem que ser tratada na atualidade como um setor de produção, um outro setor industrial, vamos dizer assim, né? A gente teve... eu já trabalhei num setor que era desmontagem industrial, né? A gente desmontava os galpões industriais e revendia todas aquelas peças, aquelas estruturas para se montar um novo galpão, né? Era metade do valor dos perfis metálicos de um novo, e a durabilidade realmente se perde os anos que ainda pode se durar esse tipo de materiais. E eu lembro que o mercado, naquela época, eles dependiam do material reciclável para justamente ter novamente o aço, o aço virgem para ser fornecido para a matéria-prima dessas estruturas, né? Que elas dependiam desses 30% desse aço retornar para as fundições para se fazer um novo aço, né? E se a gente não tomar um pouco de cuidado, acaba comprometendo outros tipos de setores produtivos por conta de falta de matéria-prima, né? Hoje em dia a gente vê a possibilidade de estar utilizando a matéria-prima reciclável. E é cada vez mais escasso. Cada vez mais escasso. Matéria-prima hoje em dia, né, a gente tem que ir mais longe, custa mais caro. É por isso que eu estava conversando contigo, que eu ainda aposto muito em valorizar a matéria-prima para que ela realmente seja de todos, né? Como diz a nossa Constituição, todo o recurso natural é da União, é de todos nós. Então, de fato, é muito difícil eu, por exemplo, que moro lá em Taubaté, eu não vejo o que eu ganho com o Porto de Areia que tem lá. Imagina um rapaz que mora lá no sertão, que não conhece nem o Porto de Areia de Taubaté, mas o que ele ganha com aquele empreendimento, né? Mas alguém ganha. Alguém ganha. Na verdade, assim, é um material social que é necessário para a construção de casas e tudo mais, mas também a gente sabe que o recurso natural, sendo de todos, a gente também vê que quando a gente vai comprar esse material, a gente paga ele duas vezes. Uma a gente paga para ele ser cuidado, né, para ser preservado, e depois a gente paga para se consumir isso, né? E realmente a gente não tem um retorno disso. Nossos rios acabam sendo assoreados, nossa mata ciliar acaba sendo desmatada, a água acaba sendo escassa, e o que acontece, né? O consumidor tem que pagar toda essa conta. E realmente... Mas de um modo geral, os municípios começaram a apertar um pouco mais o cerco em relação à liberação de certidão de uso de solo para Porto de Areia, né? De fato, não foi até mesmo nem o município, foi até o Ministério Público, né? Uma pressão já do Estado, no próprio Ministério Público, que acabou aí dando um pouco mais de obstáculos, vamos dizer assim, para esses empreendedores da areia,
para estarem contornando e fazendo aí acontecer todo esse mercado da areia, né? Realmente hoje a gente tem lá cerca de 27 portos em Taubaté, mas só 3 operam, né? 3, 4 operam e o resto acaba sendo todo largado de lado, não existe uma recuperação dos portos de areia onde deveria ser feito e realmente acaba sendo um prejuízo tanto ambiental, mas também social. É uma área que acaba não tendo um retorno social, um retorno de utilidade pública novamente, né? Só para deixar uma brecha para o próximo bloco, a gente sabe que o meio ambiente ele tornou-se também uma fonte de riqueza muito grande para as indústrias, né? Muitas empresas vêm para a nossa região, acabam tendo essa necessidade de áreas cada vez maior para desenvolver o seu potencial, desenvolver empregos também, mas hoje a legislação ela consegue apertar um pouco o andamento, o desenvolvimento dessas ações, a começar pela própria área, né, que 20% você destina-se a APP. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse equilíbrio entre desenvolvimento industrial e também ambiental. A gente vai para o intervalo, voltamos na sequência. Bom, filha, vamos lá. Iniciar procedimento. Por favor, fio dental. A escova e a pasta de dentes. Agora, enxaguante bucal. É importante fazer isso todo dia, né, papai? É, filha, e hoje eu ainda vou ao dentista. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão um significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Olá, você que acompanha a rede RVC. Aqui tem Liga do Esporte, na companhia de Marcelo Bianconi. É isso aí, Reinaldo Moreira. Com a nossa equipe você tem análise e informações de todas as modalidades esportivas. Então fique ligado, Liga do Esporte é só aqui. Rede RVC, vem com a gente. RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. Estamos de volta com o programa Vale Soluções. No bloco anterior a gente falava sobre o equilíbrio entre desenvolvimento industrial e também ambiental. Taubaté, nós sabemos que é uma cidade que é muito procurada por indústrias, porque é considerada como a melhor localização do Brasil. E muitas empresas vêm para Taubaté no intuito de desenvolver, gerar empregos, só que, diferente de outros tempos, a legislação ambiental ela é mais séria atualmente. 20% das áreas das empresas são destinadas à área de APP e outras coisas também para poder obter esse equilíbrio. E eu acho isso uma coisa válida, não sei a sua opinião, Marcelo. Com certeza, Rogério. As empresas hoje em dia elas têm que preservar 20% da sua área construída para a área verde, né? Para que essa área seja de recarga lençol freático, que tenha também a questão do conforto térmico, né? Que existe aí essa construção toda de fábricas uma do lado da outra. Se não tiver esses 20% de área verde cada uma, realmente acaba tendo esse sufocamento, vamos dizer assim, o ar fica mais quente, o clima fica mais pesado e realmente é muito importante para se manter essa qualidade de vida também nos locais de trabalho, né?
E não somente por isso, né, mas temos aí também licenciamento ambiental hoje em dia que a CETESB exige, né, são 3 etapas. Uma que é licença prévia, que vai fazer um estudo sobre se a viabilidade ou não daquela ação, daquele empreendimento. E muitas vezes, né, o empreendimento não passa devido a isso. Muitas vezes ela não passa, né, justamente pelo órgão licenciador acreditar que o impacto é muito maior do que o benefício. Então acaba não passando. Daí logo depois da licença prévia tem a licença de instalação, que tem mais uns 2 anos ali também para ele estar se instalando, de acordo com as condicionantes que o órgão licenciador fez. E logo depois licença de operação, onde realmente depois de tudo cumprido, consegue estar operando ali através da licença de operação cedida pelo nosso órgão aqui no estado de São Paulo, a CETESB. E nesse sentido a gente tem um controle muito maior, né, como a gente não tinha antes. A gente consegue ter ali o monitoramento de cada atividade, o que cada um utiliza, quais são os emissários, quais são os poluentes que cada um produz. Isso é muito importante para a gente fazer um catálogo, um mapeamento e saber de fato quais são as ações que a gente deve estar fazendo em cada ponto, onde a gente deve ter de repente um monitoramento melhor de qualidade do ar, um monitoramento melhor da qualidade da água. E aqui na nossa região, Taubaté, Pindamonhangaba, a gente tem um rio Paraíba, que é um rio federal, que atravessa 3 estados, importantíssimo para a economia dos nossos 3 estados, para o Brasil. E a gente, por incrível que pareça, se entrarem no site da CETESB, vai ver que a qualidade da nossa água no rio Paraíba é boa. A gente tem ali, de fato, um trabalho bem interessante perto aí desses... até naturalmente acontece isso, né, desses corpos hídricos importantes aqui na nossa região, mas também ainda por outro lado a gente tem uma invasão inadequada de loteamento, que no meu pensamento, viu, Rogério, isso na atualidade na nossa região ali é um dos impactos mais críticos que a gente está enfrentando em Taubaté por conta de prejudicar não somente a área ambiental, social, mas também o planejamento do município, né? O município se planeja para ter toda a infraestrutura urbana num centro, num perímetro, daí começa a se desenvolver condomínios residenciais e afastado desses lugares que têm essa infraestrutura, lugares que não têm esgoto, lugares que não têm rede de água. E na verdade também compromete o orçamento do município, Com certeza. Que é obrigado a tentar resolver situações onde não deveriam existir. Exatamente. Depois, né, como acontece, por exemplo, a gente tem lá no nosso município, em Taubaté, o bairro do Barreiro, que eu vou usar como exemplo, que começou uma invasão irregular há uns 20, 30 anos atrás. Uma casinha foi chegando, outra casinha foi chegando. Depois de uns 10 anos já com bastante casinhas, eles acabam pressionando o poder público, o vereador, para conseguir um asfalto. Aí vem o impacto. Para conseguir um postinho de saúde, para conseguir uma escolinha. Daí o vereador vai lá, briga com o prefeito, cede politicamente, consegue levar tudo isso. Depois de uns 10 anos, eles reclamam que não chega o ônibus lá em cima, né? Porque a filha chega da faculdade, tem que descer até lá embaixo, que é perigoso, tem que subir um ônibus. Daí o que acontece? O poder público vai lá, desapropria as casas para largar aquelas ruas que são estreitas, irregulares, para conseguir chegar o ônibus, chegar o caminhão de lixo, né? Realmente é um custo muito grande para o município, sendo que poderia ter evitado se tivesse fiscalização, né? Se a fiscalização tivesse atuado na hora certa, não tivesse deixado ocupar de maneira irregular, isso tudo não teria acontecido. E na verdade, ainda no meu entendimento, não é algo que em 30 anos fica bom, ele fica ainda adaptado, né? Fica muito Você sabe que improvisado, hoje né? o Ministério Público ele atua cobrando dos municípios que você tem um loteamento irregular, você vai demolir aquele loteamento. É verdade. A ação hoje do MP é muito forte nesse sentido. É verdade. Em Taubaté eles tiveram um problema sério e os promotores lá fizeram um tipo de um TAC, mas não chegou a verbar de fato esse termo de ajustamento de conduta, no sentido do quê? De barrar de fato os loteamentos clandestinos em Taubaté, que estava vindo numa crescente expansão e a solução... Bem acelerado, né? Bem acelerado. Todos os lugares estavam sendo picados na zona rural, sem nenhum critério, sem nenhuma legislação. E isso só traz prejuízo, tanto para o município, mas também para a pessoa que vai comprar esse lote. Muitas vezes ela compra, não tem rede de água, não tem rede de esgoto. Não tem e não vai ter. E não vai ter. É um lugar que não foi feito para ter. Além de responder também criminalmente por isso. Exatamente. Tanto a construtora como a pessoa. Exatamente. É ilegal estar comprando esses lotes por conta do módulo rural ser maior do que normalmente ele é vendido, né? O pessoal compra lotes pequenos em lugares que não podem.
e acabam prejudicando toda uma infraestrutura que foi planejada por um centro, por um perímetro urbano. Agora, voltando, por exemplo, à questão ambiental, que eu percebo muito, a gente já conversou isso em outras ocasiões, falta ainda ao gestor, a maioria dos prefeitos da região, uma conscientização melhor da importância do meio ambiente. Tem gestor que pensa que meio ambiente é só você proteger área verde, e não é. Você citou o principal ponto hoje, que é o planejamento urbano. O planejamento equilibrado do município. Para onde ele vai crescer, que envolve também o plano diretor, mas pensar no meio ambiente não como um meio, como um ambiente construído, não é isso? Com certeza, viu, Rogério? A gente recentemente também tivemos uma revisão do nosso plano diretor, que está tramitando lá na Câmara, lá em Taubaté, e realmente eu tive uma participação bem assídua por conta disso, que realmente a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade depende também do meio ambiente, depende da água, que normalmente ela não nasce na cidade, ela nasce na zona rural, depende de um clima mais arejado, mais sombra no seu caminhar até a cidade, para dar aquela vontade de ir andando até a cidade, né? Muitas pessoas pegam um carro porque se sentem desconfortável em andar na rua, calçada estreita, muito sol, sem sombra, acaba indo de carro. Mas se você proporciona realmente um ambiente mais equilibrado, mais atraente, mais agradável, as pessoas acabam até deixando o carro em casa, pegando um sábado de manhã e indo passear pela cidade, andando, enfim, sem precisar do carro. E o meio ambiente ele tem que ser enxergado, no meu entendimento, como uma secretaria ao lado da Secretaria de Planejamento, né? As duas secretarias têm que trabalhar em conjunto para definir as diretrizes que o município deve tomar e a partir daí vem a Secretaria de Obra, faz as obras, a Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolve toda a mobilidade urbana, mas de acordo com as diretrizes do planejamento e meio ambiente, porque se não houver realmente essa importância que tem que ser dada, a gente acaba tendo exatamente o que vem acontecendo no Brasil todo, né? Irregularidades em questão de loteamento, em questão de área verde que é invadida, o rio que não é respeitado, o pessoal constrói do lado do rio, perigo de cair a casa, perigo de assorear o próprio córrego, enfim. E isso a gente sabe já também, né? As pessoas acabam muitas vezes cometendo esses tipos de delito, vamos chamar assim, por falta de informação, muitas vezes por falta de acesso a recursos, não tem um loteamento regular que ela tenha mais acesso, né, para estar adquirindo esses lotes, acaba escolhendo esses outros que não são regulares por ter um preço mais acessível aí à população, mas elas têm que entender que aquele loteamento, aquele lote, dificilmente vai estar no nome dela, com um documento registrado no nome, e com a infraestrutura necessária ali, né, para estar criando a sua família. Questão de escola, questão de saneamento básico, realmente demora muito para chegar nesses lugares, né? Quando chega, demora muito. Então, a melhor solução para isso é evitar essa ocupação irregular nessas áreas, procurar aí umas casinhas que seja um pouco mais popular, mas que seja regularizada, que seja sua de fato, que tenha essa segurança do documento na sua mão. Isso é muito importante, porque daí é uma garantia que você tem de estar deixando isso para o seu filho de fato, e que de repente não vai ser, como você mesmo disse, como aconteceu de repente no Pinheirinho, em São José dos Campos, demolido depois de não sei quantos anos pelo Ministério Público, pelos órgãos aí que acabam retomando ali aquela área que foi ocupada irregularmente. Recentemente o Ministério Público ele cobra, né, cada vez mais os municípios para que onde tenha loteamento irregular sejam demolidos. Uhum. O Ministério Público hoje não aceita, o município tem que se adequar. Por mais boa vontade que se tenha, mas o fato é que quando uma coisa começa a irregular, fica difícil depois acertar, ainda mais quando envolve zona rural, envolve uma série de coisas que não tem como regularizar, né, Marcelo? É muito difícil, realmente. Como eu disse, por mais trabalho, retrabalho que se faça nesses locais, nunca vai ficar perfeitamente bom, nunca vai ficar bonito, porque foi tudo adaptado, foi tudo meio aconchambrado, vamos chamar assim, para que se ajeitasse naquilo que já existia. E cria uma despesa para o município que é considerável. É considerável, como eu disse, né? A gente, por exemplo, utilizando o próprio exemplo lá do bairro, foi feito o arruamento, foi feito a escolinha, foi feito tudo, depois tem que ir lá naquelas ruas que foram feitas estreitas para se ocupar mais lotes, foi feito umas ruas estreitas, foram feitas ruas estreitas e nisso o ônibus não consegue passar, o caminhão de lixo não passa. E agora? Agora tem que desapropriar essas casas que foram construídas irregularmente, né, ressarcir esses donos dessas áreas para conseguir novamente fazer essa pavimentação de uma maneira agora que consiga ser largo o suficiente para chegar a esses instrumentos urbanos.
Perfeito. Rapidamente, está chegando ao final do programa, mas uma última observação. Os gestores públicos têm uma dificuldade muito grande em conseguir com que as empresas colaborem nesse processo do orçamento ambiental. É uma coisa que pode ser utilizada também, não pode? Claro, a gente, até no plano diretor, a gente está tentando rever isso na seguinte maneira. A pessoa ela assina um termo de compromisso socioambiental, né, de acordo com a atividade, de acordo com a ação que ela vai fazer. É uma maneira de ela ter uma contrapartida para o município, não somente ambiental, mas também social, né? Muitas vezes a pessoa vai falar, mas a gente também ficou preocupado em não assustar as empresas, né? Que a gente também quer que tenha um desenvolvimento na nossa cidade. Ainda mais com o histórico do passado, né? Ainda mais com o histórico do passado, né? A questão da crise, como é que está no Brasil todo, e também essa questão de atrair ainda mais as empresas, né? E uma maneira simples que seria desse termo de compromisso, de repente, é uma palestra na comunidade, na escola municipal, né? Ou a empresa adotar alguma comunidade para poder desenvolver algum tipo de ação, essa é a ideia. Capacitação. A ideia é viabilizar a construção, a operação do empreendimento, mas sem esquecer do meio ambiente. O meio ambiente ele foi muito esquecido no Brasil por conta dessa cultura que eu disse, da abundância e desperdício. E hoje a gente tem aí realmente uma grande missão junto à nova geração que estão chegando de reverter essa nova consciência para uma consciência mais eficiente e mais limpa. Felizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a participação do Marcel Ada, engenheiro ambiental, que recentemente foi secretário de Meio Ambiente no município de Taubaté. Marcel, obrigado pela sua participação. Obrigado, Nares. Muito obrigado a todos da rede. É um prazer estar aqui com vocês. Nós ficamos por aqui. Agradeço a audiência de todos. Até o nosso próximo encontro.